Olá, gente, tudo bem com vocês? Meus amigos, e o bicho tá pegando. Esta é a frase que nós podemos usarmos para colocarmos a ordem do dia, que é, nós temos aí um governo que foi eleito se dizendo ser um governo super do bem, um governo incorruptível, dizendo que faria uma nova política, na qual nós sabemos que isso é balela, porque esse tal de Bolsonaro aí faz parte da velha política, mas o seu discurso era: não faremos parte com o Centrão, não faremos a velha política, governaremos para o povo, apenas para o povo, e a fraude, os roubos e etc. não terá parte em nosso governo. Será mesmo? Fique conosco e estas questões e outras mais nós estaremos esmiuçando aqui nesse vídeo de hoje. Desde já gostaria de convidar a fazer parte do nosso canal. Inscreva-se, compartilha, deixa aqui o seu comentário, o seu feedback, é muito importante. Você deixar o que tu acha, o que você está analisando de todas essas questões, e vamos para o vídeo. Então, meus amigos, o que que acontece? A pandemia, ela veio para poder causar uma grande desgraça mundo afora. Beleza. A grande questão aí não é o fato de que nós tivemos uma pandemia que causou, né, e vem causando ainda muita turbulência no mundo, mas em especial a nossa preocupação ela está aqui em nosso país. Por quê? Nós temos um presidente que ele é contrário ao fato de fazer esse lockdown, que é algo que as grandes potências do mundo fizeram e outras ainda estão a fazer, como um meio para bloquear, como um meio de intervir a ação do Covid-19. O nosso excelentíssimo presidente foi totalmente contra. Ele nunca foi a favor, pelo contrário, está sendo investigado, né, que o que ele queria, na verdade, era implementar a imunidade de rebanho, que era fazer com que a população do Brasil toda, ou quase toda, fosse contaminada, e assim essa contaminação não teria meios de estar atingindo mais pessoas. Olha só que pensamento absurdo. Diante disso, este governo ele sai negando, né? Como nós já sabemos que o lance deles é negar a ciência, etc. Não vamos tomar a vacina a princípio porque nada, não tomaremos a vacina que vem da China, não tomaremos vacina nenhuma. O que nós iremos fazermos é o tratamento precoce. Aí nós teremos os da ivermectina, cloroquina e etc e tal. Há investigações que têm comprovados, e esses indícios vêm crescendo cada dia mais, de que esse tratamento precoce tem sido usado justamente para se ganhar muito dinheiro com isso. Há indício de que o governo federal gastou milhões e milhões de reais aí sem a necessidade com esse tratamento, que, como nós vimos no próprio depoimento, e eu tenho um vídeo aqui sobre isto, eu vou deixar aqui nas inscrições, vou deixar aqui em algum lugar aqui nos cards, os vídeos onde eu falo sobre especificamente quando a doutora Inise Yamaguchi, que não era uma virologista, não era uma médica da área, estava lá sendo, né, na CPI, sendo questionada, ela que foi parte ativa, né, em aconselhar, em organizar os trâmites do governo para lidar com a Covid. E ali tiveram diversos questionamentos. E ali nós temos essa cidadã, assim como outros, que defendiam e ainda defende o uso da cloroquina. Quando nessa CPI foi interessante que os senadores Otton e o outro cidadão lá vieram trazendo os dados e mais dados, desfazendo todas as defesas que ela tinha a este favor. Mas agora o que é mais trágico nisso tudo é que o mesmo governo, né, do Jair Messias Bolsonaro, juntamente com seus ministros, com seus defensores, eles que eram contra as vacinas, nós tivemos a Pfizer oferecendo a vacina com cerca de 50% mais barato, e eles não queriam de forma alguma comprar essas vacinas. Tivemos a Covaxin, a Covax sendo oferecida, e ninguém, nem tchum, porque na realidade o grande desejo deles não era vacinar ninguém, era usar cloroquina
pelos motivos deles aí, que tudo indica que seja por dinheiro, né? Lembrando que as mesmas pessoas que defenderam e defendem a cloroquina tomaram vacina. Podemos citar aí Edir Macedo, podemos citar aí a capitã, que é conhecida como Capitã Cloroquina, eu me esqueço o nome dela agora. Todo mundo vacinado, filho, e tantos outros. O tal do Cirqueira Júnior. Cirqueira Júnior foi contra a vacina, não toma vacina de jeito nenhum, e etc e tal. Isso é um absurdo, coisa e tal. Ele quase morreu de Covid, mas claro, tem dinheiro, pôde se tratar bem, se recuperou, não se recuperou tomando cloroquina. Aí agora veio o que é a vacina, foi lá e tomou. Enquanto isso, pessoas como eu e muitos outros que querem tomar vacina ainda não chegou o nosso momento. Enquanto isso, pessoas que acompanharam essas ideias de doido faleceram. Gente perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmãos, perderam amigos e por aí vai. Beleza. O mesmo governo que não queria comprar vacinas, eles tiveram várias alegações. Exemplo, essas vacinas estão caras. Essas vacinas não têm a liberação da Anvisa para poder tramitar em nosso país. Beleza. Aí vem a questão. A Pfizer, se tivesse sido comprado lá nos primórdios, quando ele rejeitou cerca de mais de 80 investidas da Pfizer, e que naquele período de fato ainda não tinha, mas seria tudo resolvido, a Pfizer teria chegado aqui no nosso país em dezembro de 2020, ano passado. Ela teria chegado nesse período, este período já teria sido começado a vacinar milhões e milhões de pessoas, estaríamos muito mais avançados. E as alegações eram: não tem liberação da Anvisa, é uma vacina cara, sendo que estava sendo vendido a 50% do valor, muito mais em conta. Beleza, renegaram. E agora eles compram a Covaxin. Eles entram em acordo depois de tantas lutas, de tantas brigas, a partir de março, para poder comprar a Covaxin. E a compra da Covaxin está dando um problemão, porque agora a Procuradoria do Distrito Federal, ela está vendo que há indício de fraude na compra da Covaxin. E o que acontece aí, meus amigos? O que acontece é o seguinte: a Covaxin, segundo o Estadão, ela está sendo comprada. Já foi comprada com cerca de 1000% mais caro do que o que deveria ser. Tá entendendo? 1000% mais caro. Com essa compra, que é cerca de 20 milhões de doses da vacina, o Brasil está pagando aí a mais do que deveria pagar. Só o que ele está pagando a mais do que o que ele deveria pagar é cerca de 1,4 bilhões de dólares. De reais. 1,4 bilhões de reais. E o que na realidade vai nos dar o seguinte: 1 bilhão e 400 milhões de reais gasto a mais do que o que se deveria ser gasto, do que o que deveria gastado se fosse feito anteriormente, tudo certinho, organizado. E agora vem as investigações, e as investigações estão apontando para a fraude. Há fortes indícios que a compra da vacina Covaxin, que ainda não tem liberação pela Anvisa, gente, as demais não puderam ser compradas porque elas não tinham liberação. Porque eles diziam que eram cara. Vacinas vendidas sempre com um precinho super em conta. Todas elas já estão liberadas, já estão sendo usadas, inclusive no Brasil, algumas delas, só que a questão é que deveria estar sendo muito mais, entendeu? Hoje eles estão comprando a Covaxin muito mais cara, pagando quase 1,5 bilhão a mais do que o que deveria ser pago. E, pasme, essa Covaxin ainda não tem liberação da Anvisa. Detalhe, compramos com tempo atrasado, compramos essa vacina muito mais caro do que o que deveríamos comprar. A vacina ainda não tem liberação da Anvisa para poder usarmos. E detalhe, ainda não recebemos uma única dose dessa vacina. O deputado federal Ricardo Barros, ele é líder do governo na Câmara. Ele é investigado por improbidade administrativa. E ele, o que acontece? Ele está sendo
ele está sendo investigado justamente por ele privilegiar em outras questões aí a Global Saúde, né? Que é justamente sócia da empresa, como é que é o nome da, sócia da empresa de medicamentos. Então, esse cidadão, essa Global Saúde, a qual o deputado que é líder do governo, Ricardo Barros, deputado federal, a Global Saúde, ela é sócia da Precisa Medicamentos. E a Precisa Medicamentos está aí em análise com suspeita de superfaturamento. Então, em detalhes, o governo, com todas as outras vacinas, não teve intermediário. Ele simplesmente era o governo e a empresa que estava ali produzindo a vacina e etc. Aí para essa não. Para a Covaxin, que é a vacina indiana, tem o governo, tem um intermediário e depois vem a Covaxin. E aí o Ministério Público, né, lá do Distrito Federal está caindo para dentro. Algumas questões aí, alguns sigilos já está sendo quebrado. O responsável pela empresa de medicamentos aí Precisa, ele deveria ser ouvido hoje, no dia 23, né, de junho. Só que, devido a ele ter chegado recente da Índia, ele tem que ficar em quarentena e aí ele vai ser ouvido semana que vem. Beleza, isso aí é até bom, porque a questão é o seguinte: a CPI vai poder levantar maiores informações para poder atacar aí esses cidadãos e buscar todas as informações. Aí se você me pergunta, Jailson, e aí, qual é a sua visão de tudo isso? A minha visão é a seguinte, é que eu tenho desde antes, esse governo é um governo formado por pessoas que são bandidos, porque de fato o Bolsonaro é bandido, essa é a verdade. É um homem que, juntamente com sua família, não são santos em nada, não fazem parte de nova política nenhuma, infelizmente. Muitas pessoas acreditaram nessas ideias, hoje muitos já o abandonaram, graças a Deus, né? Infelizmente, eu vejo pessoas que não aceitaram aquela situação de boa quando ele começou aqueles ataques toda aquela situação. Beleza. Mas fora isso, gente, ele não acrescenta em nada. O que vai acontecer agora? Essas investigações vão continuar, vão estar aí em curso e nós veremos nos próximos dias a vida dele ficar muito difícil com relação à sua inocência, porque ele não tem inocência nisso aí. O que nós temos que ter é julgamento justo. É justamente que ande, né, as investigações e que não se faça acusações sem ter, de fato, provas convictas e concretas. Que não se faça com ele o que foi feito com o ex-presidente Lula, que se inventaram muitas coisas, que se criaram subterfúgios para poderem o atacar, jogá-lo na cadeia, etc. Embora não goste do Bolsonaro, embora não goste da forma como ele age, eu não defendo isso, eu defendo que a justiça haja com provas, que haja de modo decente e que tudo sendo comprovado, que ele pague pelos seus crimes. Até porque nós atingimos a triste marca de cerca de mais de 500 mil pessoas mortas. Mais de 500 mil pessoas. Tem gente que perderam mais de um ente querido por família, né? Graças a Deus, na minha eu não perdi ninguém, mas estou no risco de perder, assim como todos. E essas situações todas, ela vem de onde? Vem de uma gestão mal feita, de atos mal tomados. Porque se esse governo tivesse agido na hora certa, no momento certo, sem ideologismo, como foi o que ele falou que faria, agindo por amor à nação, não preocupado com o lado de A ou lado de B, teríamos hoje uma situação totalmente diferente. Então, esperamos que justiça seja feita e que seja feita de modo correto. Que não seja uma justiça seletiva, uma justiça que finge que faz e não faz, mas que realmente que apure a fundo esse angu aí, porque nesse angu o que tudo indica é que tem caroço.
Nós veremos cena dos próximos capítulos aí, e eu acredito que não será algo feliz para esta família, não. De qualquer forma, as cartas estão na mesa, e por aqui você vai ficar sabendo de maiores detalhes mais para frente. Um abraço a todos, fique com Deus, se inscreva, ative, compartilhe e até a próxima.